essenciais, né, eu vou falar um pouquinho sobre a história dos óleos essenciais, porque quando eu comecei a usar, eu achei que era novidade. Falei, nossa, que bacana, né? Inventaram uma coisa muito legal, natural para a gente usar no nosso dia a dia, mas não, na verdade, os óleos essenciais eles já são usados, né, há 3.500 anos antes de Cristo, né? Os egípcios já usavam os óleos essenciais, né, para fins medicinais, né? Cleópatra já usava os óleos, né, nos seus banhos para manter a sua beleza, né? Então já é uma coisa bem antiga. Hipócrates também, que é o pai, né, da medicina, ele usava com os pacientes dele também e via ganhos enormes, né, incríveis. Não falando de religião, mas assim, o olíbano e a mirra, que são dois óleos essenciais incríveis, né? Eles são citados na Bíblia como os presentes que Jesus Cristo recebeu, né, dos três reis magos, né? Ele recebeu três presentes: ouro, olíbano e mirra, né? Então, por aí a gente já vê como são especiais os óleos essenciais, né? E depois, durante a guerra também, os óleos essenciais de lavanda, principalmente, foi muito usado, né, nos ferimentos dos soldados, né, que iam para a guerra. E em 2008 a doTERRA, né, foi criada lá nos Estados Unidos, né, chegou aqui no Brasil tem 5 anos, né, meninas? Eu não sei exatamente há quantos anos, acho que foi 5 anos que a doTERRA entrou aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos foi em 2008, né, e colocou dentro desses vidrinhos esses óleos essenciais, esses presentes para a gente, né, que a gente hoje usa. E por que eu escolhi a doTERRA, né, para usar com a minha família, com as crianças com quem eu trabalho, né? Que a doTERRA é o único óleo que tem o CPTG, né, que é um óleo que garante a pureza dos óleos essenciais. Por quê? Antes de conhecer a doTERRA, eu usei outros óleos também e não sentia tanta diferença, né? Sentia, inclusive, um cheirinho, assim, que às vezes irritava um pouco o meu nariz, assim, que a gente vê que tem alguma coisa sintética ali misturada com aquele óleo, né? Que muitas vezes as pessoas também acabam confundindo, né? Essência com óleos essenciais, né? O óleo essencial é puro, né? E a doTERRA garante que nesse vidrinho que a gente tem só o óleo essencial daquela planta, não tem nenhum outro composto sintético. E eu senti isso, né, essa diferença na minha saúde durante o meu uso. Então, mas o que são os óleos essenciais? Que a gente fala tanto deles, né? A gente está falando aqui, e o que eles são? Eles são compostos naturais, né, produzidos pelas plantas, né? As plantas, elas produzem, cada planta produz um tipo de óleo essencial, um composto diferente, para se proteger, né, das ameaças externas que ela tem, né? Então, cada planta vai ter um óleo essencial diferente. Aqui nessa imagem, tem uma foto de uma folha de hortelã-pimenta e do lado a gente pode ver a ampliação dessa folha, né? E essas bolsinhas amarelas que vocês estão vendo são os óleos essenciais, né? Então, como elas são naturais, né? Elas não criam resistência para o nosso organismo, elas penetram na nossa célula com mais facilidade, né? Porque tem essa compatibilidade com o nosso organismo e não causa resistência, como a gente vê, por exemplo, no meu caso, né? Na questão dos antialérgicos, né? A gente toma algumas medicações e fica, né, tomando durante um tempo e depois você vê que aquilo ali não faz mais efeito para você. Então, você quer mudar, você tem que mudar a medicação porque aquela não faz mais efeito. Com os óleos essenciais, isso não acontece, ele não cria resistência por ser natural. Eu coloquei essa imagem aqui do lado para vocês verem, né? Que cada óleo essencial, né, ele é produzido no local onde a planta nasce naturalmente, né? Então, isso é importante por quê? Porque se a gente colocar, por exemplo, as plantas, se for fazer uma plantação num local diferente, ela não vai produzir esses compostos de uma forma natural, então a gente não vai ter todos esses benefícios naturais da planta. Então, a doTERRA vai no lugar onde a planta nasce, no habitat natural dela, né, para produzir esses óleos essenciais. E o mais legal, assim, que me fez, né, me identificar, né, mais com a doTERRA também, além da qualidade do produto, é que nesse local onde a doTERRA vai para produzir esse óleo essencial, ela acaba trabalhando a estrutura daquela comunidade, né, que geralmente são comunidades mais pobres, mais carentes, então eles levam para lá toda a estrutura que eles precisam em termos de escola, água encanada, então leva benefícios também para a vida daquelas pessoas, né? Então, além de, quando a gente compra um óleo essencial da doTERRA, além da gente estar trazendo benefício e a qualidade para a nossa família, né, para as pessoas com quem a gente trabalha, a gente sabe que a gente está ajudando também
aquela comunidade do local onde o óleo essencial foi tirado, né? E eu acho isso incrível, né? Essa preocupação com o co-impacto, né? Com o mundo de uma forma geral que a Doterra tem. Quais são as formas de uso que a gente tem, né, dos óleos essenciais? Que é uma questão que quando a gente começa a usar os óleos essenciais, a gente pensa, né? Como que eu posso usar? A gente tem 3 maneiras de usar os óleos essenciais. Da forma aromática, tópica e por ingestão. E qual que é a indicação desses usos, né? A forma aromática é quando a gente quer um apoio mais sistêmico, né? Então, ela estimula o bulbo olfativo, porque quando você coloca uma gotinha de óleo essencial e você inala, ou você coloca no difusor, por exemplo, né? Esse óleo essencial, ele vai entrar em contato com o seu bulbo olfativo, que tem uma conexão direta com o nosso sistema límbico, né? Então, em 2 minutos, você já começa a sentir os efeitos desse óleo essencial. E em 2 horas, ele vai ser metabolizado e vai sair do seu corpo, né? Então, o uso aromático ele acaba sendo uma forma mais rápida, a gente tem uma resposta mais rápida. E, geralmente, quando a gente quer trabalhar uma questão emocional, por exemplo, é a forma mais indicada também. Mas o cuidado que a gente sempre fala, né, com essa questão aromática, que esse uso aromático, né, é que o menos é mais, né? Começar sempre com uma gotinha, né, principalmente no difusor ou na hora de inalar, coloca só uma gotinha, 2 e vai vendo como o seu organismo vai reagindo àquele uso. Tem gente que precisa colocar mais, tem gente que colocando 2 gotas, eu já tive relatos de pessoas colocando 2, 3 gotas já sentiu que, né, estava muito forte o cheiro. Então, cada organismo vai reagir de uma maneira. Começa com um pouquinho e vai aumentando as gotinhas se precisar. O uso tópico, que a gente recomenda mais para quando você tem, que é um suporte localizado, né? Por exemplo, você está com uma dor muscular ou é uma questão digestória, então o uso tópico ele é mais indicado. Para as crianças também, eu costumo indicar para os pais, né? O lavanda, a massagem nos pezinhos antes de dormir, nas costas, porque além da gente criar aquele momento, aquela atmosfera, né? Antes de dormir com a criança, a gente se aproxima também através do toque. Então, o uso tópico, ele potencializa os resultados, ele dá um suporte muscular, reduz a temperatura corporal também, né? Tem óleos que fazem isso, que o peppermint, por exemplo, né? Você colocando ele na nuca, né? No calor, agora é uma dica até bacana, né? Você colocar na nuca o peppermint, você tem aquela sensação de frescor, né? E a gente pode usar também os pontos de reflexologia, né? Nos pés, nas mãos, que aí a gente vai ativar diretamente o órgão que a gente quer dar o suporte. O cuidado que a gente fala nesse tipo de uso, né, de diluir os óleos essenciais com o óleo de coco fracionado. Óleo de coco fracionado da Doterra é o que eu costumo particularmente usar mais, né? Porque ele também tem propriedades emolientes, então eu sinto que para minha pele é melhor, mas você pode usar qualquer óleo vegetal, né? Óleo de amêndoas ou qualquer outro óleo que você tenha. Então, a dica assim, básica é você colocar para cada gota de óleo essencial 2 do óleo vegetal que você vai usar, né? Tomar cuidado também com os óleos cítricos e com os óleos, regiões que a gente não pode aplicar os óleos essenciais, os óleos, o uso interno, né, nariz, ouvido, não pode pingar o óleo essencial nessas partes do nosso corpo. Então, o uso tópico é mais nessa questão de massagear, né, a área que a gente precisa do suporte. E a ingestão, que é um outro tipo de uso também, né, que é quando a gente quer quando a gente quer uma ajuda mais química, né, para a saúde celular, para o uso na culinária, por exemplo, efeitos energéticos. Não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos, mas a maioria dos óleos da Doterra podem ser ingeridos, né? O uso dele na culinária também é muito interessante, quando a gente vai ter umas dicas aqui, nem vou aprofundar nisso não, que a Carol vai trazer umas coisas bem interessantes aqui para a gente em relação a isso. Bom, como eu falei, no início eu sou psicopedagoga e eu trouxe os óleos essenciais, na verdade, nem foi de uma forma muito pensada, não, aconteceu de uma forma intuitiva, né, essa ferramenta, porque eu comecei a usar aqui em casa, com as crianças, comecei a falar sobre isso nas lives no ano passado, e os pais, as famílias me procuraram, perguntando sobre os óleos, e aí eu comecei a compartilhar com as pessoas e ver resultados incríveis, né?
E como eu tenho a minha formação, na verdade, pedagógica, é uma formação montessoriana, eu comecei a dar aulas, né, numa escola montessoriana e fiz toda a formação, então acabou que os óleos essenciais casaram muito bem com a minha prática, né, porque Montessori dizia que o ambiente precisa ser preparado, que a gente precisa estimular a área sensorial da criança, porque quando a criança trabalha com os sentidos envolvidos, né, essa aprendizagem ela é mais fundamentada, né? Então, por exemplo, numa sala montessoriana, você tem a área sensorial, né, que é a área onde a gente vai trabalhar o olfato, o tato da criança, e aí a partir dali ela vai fazer uma aprendizagem bem mais significativa, mais orgânica, né? Então, partindo dessa formação, né, desse pressuposto, eu comecei a usar os olhos também lá na minha sala e via resultados com as crianças, tenho visto, né? Aí eu coloquei aqui alguns olhos que eu uso mais lá na minha sala como apoio psicopedagógico, né? Por exemplo, crianças mais hiperativas, crianças que são muito ativas, eu coloco no meu difusor lá na sala o vetiver, que é um óleo que ele traz, é um óleo aterrador, ele tem um cheirinho amadeirado, ele traz essa concentração, né? Esse foco da criança, né? Então, eu coloco ele geralmente com um cítrico, porque as crianças gostam muito dos óleos cítricos, né? Eles fazem uma memória, traz uma memória gente, fugiu a palavra, memória afetiva, né, positiva da criança, né, que a gente tem essa questão do o suquinho de laranja, né, um suquinho de limão, um bolinho de laranja da vovó, então todos esses óleos cítricos, né, acabam trazendo essa memória positiva da criança. Então eu coloco o vetiver sempre com laranja, um limão, e costuma dar um resultado bem bacana. Para os distúrbios de sono, né, o lavanda é excelente. Lá na minha sala eu não coloco tanto lavanda, porque ele tem um efeito muito rápido para as crianças, então eles ficam muito tranquilos, muito calmos até demais, aí acaba que fica com aquele sono e atrapalha um pouquinho. Distúrbios gastrointestinais, o Zengeste, né, que tem, por exemplo, as crianças que têm o transtorno do aspecto autista, né, do autismo, eles têm muito essa questão que atrapalha também a aprendizagem, então o Zengeste ele também pode ser colocado no difusor ou pode ser usado também no uso tópico, então eu indico também para as famílias. Para epilepsia também, UTEA, né? O copaíba, o frankincense e o DDR são 3 óleos excelentes que a gente usa bastante também, tanto nesse apoio do difusor na minha sala, né, com as crianças durante as atividades, como as famílias também têm usado e visto resultados assim bem positivos, né? Transtornos de ansiedade, o bergamota e o balance, né? O bergamota é um cítrico, né? Ele tem um cheirinho de tangerina, né? Então eu combino ele com vetiver lá na sala bastante. Eu coloquei esses 2 óleos aqui, a Patrícia mais para frente vai falar deles, né? Mas eu coloquei eles aqui para destacar, porque são os óleos também que eu costumo fazer uma combinação, é o rei dos óleos e o príncipe dos óleos, né? Por que que a gente chama assim, né? O frankincense é o rei dos óleos porque ele atua em todos os nossos sistemas, né? Quando a criança chega lá, por exemplo, na sala, e eu vejo que ela está mexida, está confusa e tal, e nem ela sabe bem o porquê, nem a família e tudo mais, eu coloco o frankincense porque eu sei que ele vai trabalhar no que ela está precisando, que nem ela sabe, nem eu naquela hora, né? Porque ele acontece assim, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai procurar, como se fosse um exército ali, né? Ele vai procurar o que a gente está precisando mais, a área que a gente está precisando. Peraí, que entrou uma pessoa aqui, eu não estou conseguindo ver mais, sumiu aqui. O que a gente está precisando mais trabalhar naquele momento? Qual é o sistema que a gente precisa? O sistema nervoso, que precisa ser trabalhado, digestório, então, o que for preciso, ele vai direto naquele sistema e vai ajudar, né? Então, ele potencializa os outros óleos também. Então, todas essas escolhas que eu uso lá na minha sala, o vetiver, o bergamota, o balance, eu coloco uma gotinha do frankincense junto para ele potencializar esses outros óleos. O copaíba é um que tem um óleo que ele é feito de uma mistura de 4 óleos, 4 espécies de copaíferas, né, de árvores. Então, ele tem
ele é bem forte, né? Não era essa palavra que eu ia usar, não, mas ele ajuda muito nesse sistema, né? Nos sistemas que a gente tem endócrino e imune, né? Então, as crianças, principalmente quando eu vou atender uma criança que tem autismo ou que tem TDAH, eu uso o copaíba com frankincense sempre, porque ele ajuda nessa concentração, ele regula os mecanismos fisiológicos também. Então, são óleos que na minha sala eu uso bastante e as famílias também usam em casa. Eu não coloquei, antes de falar dessas misturinhas, que são as misturinhas que eu uso aqui em casa, que fazem bastante efeito e que eu indico também para as famílias usarem em casa, né, para dar esse apoio também. Agora, por exemplo, com aula online, né, eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que isso aqui é um caso à parte, né? Se a gente fosse falar sobre todos esses óleos, a gente ia ter que ter um dia só para isso. Mas esse é o kit da Doterra infantil, né? Que as famílias com que eu trabalho, acaba que em casa, quando estão começando, né, para fazer essas diluições ou essas misturas, usar esses óleos assim separadamente, né? Eles acabam ficando confusos no início e aí começam sempre com esse kit infantil, porque aqui no kit infantil já tem os óleos diluídos já, tem uma mistura de óleos para cada fim, diluídos no óleo de coco. Então, a aplicação é mais fácil, né, porque ele já vem nesse rolão, né? Então, para a própria criança, né, aplicar já é mais fácil, e também cada um tem como se fosse uma legendinha, que esse, por exemplo, é o Thinker, né, que trabalha na concentração, ele tem o cérebro. Então, a criança já sabe que quando ela está precisando, vai estudar, vai fazer um dever de casa, assistir uma aula online, esse aqui é o mais indicado. Aí, na hora de dormir, por exemplo, vai usar o Calmer, né? Aí ele já sabe que esse aqui tem o coraçãozinho. Então, todos os que trabalham os sentimentos, por exemplo, é o que tem o coraçãozinho. Eu agora tenho muita criança que está nessa faixa etária assim, de 8, 9 anos, né? E está usando muito. Ai, não está aqui o meu, está com o meu filho. Está usando muito o Resquare, que é um óleo que é para o corpo, né? Então, para essas dores do crescimento, por exemplo, ou então foi brincar, correu muito, chega no final do dia, está dolorido, eles mesmos já usam, né? E é bem interessante porque esse kit, né, infantil traz aquela autonomia da criança no uso, né? Porque eles já sabem quando usar, para que usar, né? Então já vão ali, já lançam mão, né, do óleo. Eu tive uma experiência, né, agora na semana passada, com esses óleos, né, que eu tenho um aluno que ele tem TDAH. Então, ele chegou na sala e estava muito agitado naquele dia, né, levantando toda hora e tal. Ele falou, não estou conseguindo hoje me concentrar e tal. Aí eu falei, você usou os seus olhinhos? Ele, não, eu trouxe aqui, está na mochila, mas não usei ainda. Eu falei, então vamos lá, qual que você vai usar? Qual que você vai usar nessa hora agora? O que você está precisando? Ele, o Thinker, já sei. Aí foi lá e pegou, aí colocou na mão, né, porque assim, você pode massagear algumas áreas, né, a nuca, o pulso, a barriguinha, mas ele foi lá, passou na mão, aí ficou inalando, aí ficou me olhando, calma, só mais um pouquinho. Eu falei, não, tudo bem. Aí foi, pronto. Aí depois já ficou todo concentrado ali, e assim, parece mágica. Eles mesmos falam, dão esse retorno pra gente, né? Tia, parece mágica. Pronto, já tô concentrado. E ontem foi até engraçado que um aluno meu comprou e chegou o dele ontem. Ele fez uma festa, né? Aí ele foi usar o Calmer, né? Aí, porque a mãe dele falou assim, hoje ele tá muito falante. Não, usa o Calmer que é melhor e tal. Eu falei, mas a gente agora vai fazer umas atividades. Não, o Calmer é melhor, vai por mim, ele tá agitado. Ele inalou e começou com sono, aí ficou com aquela boca, uau, uau. Eu falei, gente, ele, não, tia, minha mãe já saiu daqui, agora que ela não tá aqui, deixa eu pegar o Thinker. Aí passou e na mesma hora parou de bocejar. Então, assim, é muito bacana ver o resultado nas crianças. Essas dicas aqui eu coloquei porque são as que eu uso aqui em casa, né, para relaxar o lavanda na hora de dormir, né, colocar no difusor ou para fazer uma massagem com o frankincense, que eu já falei para vocês que eu coloco sempre para potencializar, para a gente manter o foco, porque também os adultos, né, eu lido com as crianças, mas com as famílias também, porque elas são reflexos, as crianças são reflexos das famílias delas. Então, às vezes, quando a criança chega muito agitada ou com uma queixa, por exemplo, meu filho não tá muito irritado, tá gritando muito com todo mundo e tal. Eu sempre devolvo a pergunta, e você, como é que você tá? Para a mãe, para o pai, né, para a família. E você, como é que você tá? E aí a gente vai ver que os próprios pais vão falar, é verdade, não tinha pensado nisso, estou passando uma situação terrível, eu estou muito estressado. Então eu falo, olha, então usa, né, o balance para ver se você consegue, né, melhorar um pouquinho esse estresse e tal, porque a gente não se dá conta, mas a gente passa para eles isso. Então, às vezes o que a gente quer
neles, a gente tem que trabalhar na gente primeiro. Então, para a gente manter o foco, eu coloco assim aqui em casa muito o peppermint e o tangerina, que o tangerina dá para a gente assim, um estado de humor elevado, né? Uma alegria, eu gosto muito. O Breathe, que eu uso aqui em casa muito também com o Balance para dormir, né, na hora de dormir, porque o Balance dá o próprio nome já fala, né, ele dá essa equalizada nos nossos sentimentos. Às vezes a gente está lá muito agitado, Balance é ótimo. Ou a gente está meio para baixo, o Balance também vai ajudar. Então, ele vai ajudar a gente a achar o nosso equilíbrio, né, sentimental, nessa parte dos nossos sentimentos. E o Breathe para respiração, né, que eu, como tenho essa questão aqui em casa da sinusite, alergia, essas coisas todas, o Brief ajuda bastante. Eu coloquei aqui a foto desse kit infantil, que é o que eu amo, que eu adoro. Bom, aí agora a Patrícia vai falar para vocês um pouquinho mais sobre os olhos, sobre alguns olhos, e o que a gente tem que fazer quando os olhos chegam, né? Porque a gente pega os olhos e aí o que a gente faz depois com eles, né? Então, Patrícia, fala um pouquinho mais para a gente. Oi, gente. Sabrina, eu só vou precisar da sua ajuda para você ir passando. Clara. Gente, bom, em primeiro lugar, super obrigada, né, pela participação de vocês. Eu sou a Patrícia, eu moro nos Estados Unidos, moro em Houston. Eu tenho um filho de 5 anos e, rapidamente, eu só vou falar para vocês por que eu comecei a usar os óleos essenciais. Eu comecei a usar os óleos essenciais por causa da Carol, que está aqui com a gente. Então, a gente tem uma escadinha aqui, né, de pessoas que foram apresentando os óleos. E eu comecei a usar os óleos porque eu sempre gostei de soluções naturais, né? Eu sempre busquei o natural para mim, e depois que eu fui mãe, isso ainda ficou mais latente. Então, acho que e os óleos vieram ao meu encontro, e eu falo que é um caminho sem volta, né? Depois que nós nos permitimos experimentar, nós conseguimos ver resultados incríveis. E é um pouquinho do que eu quero falar para vocês hoje aqui, né? A gente vai conhecer alguns óleos essenciais. E os óleos, gente, eles são muito versáteis. Então, um óleo essencial, ele serve para muitas coisas, né? Então, aqui a gente vai ser bem breve, eu não vou ficar falando sobre todos os benefícios, né, e todos os usos de cada óleo essencial. A gente vai falar sobre os benefícios primários, mas eu quero que vocês saibam que um óleo, muitas vezes, ele pode ajudar a gente em mais de 30 assuntos, né? Que envolve o nosso corpo, a nossa mente, os nossos órgãos, até o próprio ambiente. Então, eu quero que vocês realmente, assim, deem a oportunidade para os óleos essenciais. Então, vamos lá, Sabrina. Acho que pulou algum ou não? Esse é o primeiro mesmo? É o primeiro, né? Então tá, vamos lá. Então, gente, Breathe, né? Até a Sabrina falou agora que é uma misturinha, né? Que ela utiliza o Breathe para dormir, por exemplo, né? O Breathe, o objetivo dele está muito focado no sistema respiratório, tá? Então, ele dá uma sensação de frescor. Ele também pode ser um óleo utilizado para poder dá a sensação de baixa da temperatura também, né? Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, no difusor aqui em casa, quando os dias estão muito quentes. Excelente para os desconfortos sazonais. Aqui, por exemplo, em Houston, a gente agora entra na primavera e aqui tem uma questão do pólen que é muito forte. Eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum tipo de alergia, e aí, por causa do pólen, eu adquiri. E o Breathe me ajuda, que é uma beleza, né? Então, sempre quando a gente pensar no sistema respiratório, a gente está falando do Breathe. On Guard. Esse é um óleo essencial, ele é uma mistura, tá? Quando a gente fala em blend, a gente está falando de misturas de vários óleos essenciais dentro de um vidrinho, tá? Então, o On Guard e o próprio Breathe, eles são misturas de diversos óleos. O On Guard, gente, ele é o óleo do sistema imunológico. Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Eu não saio de casa sem colocar On Guard, tá? Em mim, no meu filho e no meu marido. No meu filho, por exemplo, eu coloco na gola da camiseta dele para ele poder ir para a escola. Então, sempre que a gente vai falando sobre suporte ao sistema imunológico, eu estou falando do On Guard. Ele é um excelente antioxidante, ótimo, inclusive, para nossa limpeza de casa,
né? Limpeza sem carga tóxica. A Carol, mais no final da apresentação, ela vai falar, inclusive, algumas receitinhas para a gente poder fazer de produtos de limpeza naturais, tá? Mas o On Guard a gente não pode faltar aqui em casa. Inclusive, essa semana a gente teve promoção, inclusive tá rolando ainda até hoje, né? O On Guard e o Breathe, que é uma super promoção que tá rolando, que você compra o On Guard e ganha o Breathe. Então, vale muito a pena. Não vivo sem aqui em casa. Frankincense, Sabrina já falou, ele é o rei dos óleos. A gente brinca que se você for para uma viagem, né, para uma ilha deserta, só puder levar um óleo, leva o frankincense, porque ele é para tudo, né? Eu vou falar para vocês que eu tive realmente uma questão, inclusive, por exemplo, de tontura, às vezes estresse, né? A gente está estressado, o nosso sistema nervoso entra em pane. E eu tive vários episódios de tontura. Gente, o frankincense foi fantástico, né? Eu tinha várias amigas, inclusive, que já tinham tido episódios assim também, e até durante pandemia, essas coisas chatas, enfim, tá todo mundo vivendo, né? E, gente, eu usei o frankincense, minhas amigas usaram, e a gente viu uma melhora, assim, muito rápida, né? E o frankincense, além dele atuar em todos os nossos sistemas, ele é excelente para pele. Então, mulherada, eu uso ele diariamente na minha pele. Eu vou falar para vocês que eu fiquei 2 anos, que aqui nos Estados Unidos a gente quase não vai a médico, porque aqui é uma fortuna. E eu, quando fui para o Brasil, eu fui na minha dermatologista no Brasil, e a minha dermatologista do Brasil ficou impressionada. E ela hoje usa frankincense na pele também. Então, foi muito legal. Mas, ó, frankincense é vida. Deep Blue, ele é um mix suavizante. Pensou em dores musculares, dores articulares, tensão muscular, aquela tensão muitas vezes que fica aqui no nosso ombro. Gente, usa o tópico nele, faz uma massagem no local, correu, fez algum exercício, tá com alguma fadiga muscular, excelente. A recuperação é, ó, incrível. Vamos lá, Sabrina. Lavanda, tudo que vocês pensarem, quando vocês pensarem em acalmar corpo, mente, a gente está pensando em lavanda. Ótimo para sentimentos de ansiedade e estresse, qualidade do sono, queimaduras, melhorar, por exemplo, picada de mosquito. Meu filho sofre com picada de mosquito, ele fica com umas placas muito grandes, então lavanda acalma rapidamente. Então, pensou em acalmar, pensou em lavanda. Ótimo, por exemplo, a gente pingar uma gotinha no nosso travesseiro. Então, ó, dica. Limão siciliano. Eu vou falar que esse é um dos óleos que eu mais uso aqui em casa. Eu devo usá-lo pelo menos umas 2 vezes ao dia. E excelente, gente, para detox. A galera que normalmente utiliza limão, né, em jejum, né, limãozinho espremido em jejum. Ó, limão siciliano é excelente em jejum para fazer o detox, né, a limpeza das toxinas do nosso organismo. Ele é ótimo, inclusive, para fazer limpeza da casa. A Carol também vai passar várias dicas. Elevação do humor. Excelente para saborizar a água, gente. Eu comecei a tomar muito mais água por causa do limão. Eu saborizo minha água. A Sabrina falou a questão da gente poder ingerir óleos essenciais. Limão excelente. E eu, inclusive, amo temperar minhas saladas com limão, tá? Dá um frescor, coloca no azeite, dilui com azeite e taca na salada. Experimentem e depois me contem. Amo. Já que você falou isso, vou falar do guacamole também, hein? E Então, ótimo. O guacamole também é uma coisa excelente, delicioso. É muito bom, gente. Então, vocês estão vendo a versatilidade dos óleos essenciais, né? A gente está indo de produtos de limpeza a cuidar do corpo e da mente. Então, eu falo que é um caminho sem volta, gente. É muito bom. Hortelã-pimenta. Esse é o queridinho da Sabrina e de várias pessoas. Ele é o meu queridinho também. Ótimo, ótimo, gente, para foco, energia e atenção, redução da temperatura, para o pessoal que já está naquela fase da menopausa, e eu já sou diagnosticada com menopausa precoce, gente, excelente para redução da temperatura noturna, tá? Eu passo na sola do meu pé, ajuda muito.
dores de cabeça e apoia o sistema respiratório também, tá? Adoro fazer chá com ele, inclusive, amo. Melaleuca é o tea tree. Esse, por exemplo, é um óleo que a gente não pode fazer ingestão, tá? Ele é excelente, gente, para pele, para micoses, fungos, inclusive para a gente eliminar fungos da nossa casa. É bom para a gente borrifar, por exemplo, quando tem muita umidade no local. Já tratei micose de unha, é muito bom. Então, super versátil, tá? Ele é bactericida, fungicida e antiviral. Não pode faltar. Orégano. Orégano é um óleo, também é engraçado porque assim, muita gente fala assim, eu quase não uso orégano. Gente, eu uso orégano aqui em casa muito. Amo temperar, por exemplo, molho de tomate com orégano. Fica saborosíssimo, né? Ele é ótimo também para verrugas, olho de peixe. E a gente tem que tomar um cuidado gigantesco com esse óleo, porque ele é muito potente, muito forte, tá? A gente tem que usar ele diluído sempre. E outra coisa fundamental que eu acho incrível nele, ele tem propriedade antibiótica. Então, muitas vezes a gente para pensar assim, poxa, eu tenho um problema X que vou precisar tomar um antibiótico. Eu normalmente dou a chance para o óleo essencial primeiro. Então, toda vez que eu acho que eu vou ter que tomar algum antibiótico, eu vou lá e uso o orégano, né? E vou falar para vocês que realmente me ajuda bastante. Copaíba. Príncipe dos óleos. Esse é um dos óleos hoje, um dos óleos mais estudados da comunidade científica, tá? Porque ele é muito versátil. E, gente, os índios utilizam copaíba para tudo. Meu pai mora em Belém, aí no Brasil, e é muito engraçado quando eu converso com meu pai. Meu pai já usa copaíba há muitos anos. Meu pai já mora lá há mais de 20 anos. E eu acho que isso é fantástico, né? Porque a gente está indo para a natureza. Os índios já utilizam para qualquer coisa, gente, para corte, para qualquer tipo de doença, para proteção, né? Então, é um outro óleo também que é fantástico para a gente ter em casa. E bom para o sistema neurológico, cardiovascular, ótimo para a pele também. Eu faço a ingestão de copaíba uma vez por dia. Eu uso uma gota de copaíba todo dia de manhã. Tá? Então, ele, para mim, também é um excelente óleo para o sistema imunológico. O Zengeste, ótimo, é um mix digestivo, né? Então, ele tem uma mistura de vários óleos. Para o pessoal que tem problema de digestão, esse é o óleo. Incrível, gente. Sensação de queimação, aquela questão de azia, inchaço. Pessoas que sofrem também com asites, né? E às vezes ficam com ficam com muita secreção, né? Ele é ótimo também para fazer a liberação. Então, vale muito a pena, tá? E ótimo para ressaca também. Já experimentei. Tangerina. Eu amo cítricos, gente. Eu sou assim, tipo, cítricos lover, sabe? Porque eles realmente têm um efeito de elevar o humor, que é algo incrível, tá? Então, tangerina, sistema digestivo, metabólico, galera que tá querendo perder uns pezinhos aí, ótimo óleo, tá? E bom para limpeza também. A gente tem diversas, né, formas de utilizar os óleos essenciais. E essa daqui é uma tabelinha que eu acho incrível, porque ela resume muito, né, o que cada óleo pode fazer pela gente, né? Então, Lemon, ele está muito focado na limpeza e no detox. E a gente pode, inclusive, misturar os óleos para fazer as nossas próprias sinergias. Isso é que é o mais legal. Eu sempre falo que depois que eu tive contato com os óleos essenciais, eu virei meio que alquimista, né? Porque eu gosto de fazer as minhas próprias misturas. E quando a gente começa a utilizar os óleos, gente, a gente começa a ver que, assim, não tem mistério. Isso que é mais legal, tá? E não tenham medo de fazer. Então, é só a gente poder olhar e falar assim, poxa, Lemon é limpeza e o frankincense é regenerativo. Poxa, que legal, hein? Posso misturar os dois? Eu posso misturar quase todos os óleos juntos,
né? Vai muito do meu objetivo, tá? E uma coisa que eu acho que é muito legal falar, o frankincense é um dos poucos óleos que eu consigo misturar ele com todos os óleos, e inclusive o frankincense, ele potencializa os benefícios dos outros óleos. Então, quero potencializar o efeito de algum óleo, uso o frankincense junto com ele, tá? Então, lemon, limpeza e detox, frankincense, regenerativo, on guard, proteção, melaleuca, pele, adstringente, peppermint, foco, respiração, digestão, o lavender, pele, cabelo, relaxamento, né? Então, olha que legal. Olha a versatilidade dos óleos, né? O Breathe, focado para respiração, ronco. Copaíba, saúde celular e equilíbrio. Deep Blue, alívio muscular e articulação. Tangerina, humor e energia. E o Balance, equilíbrio e aterramento. Gente, esse é um dos óleos que assim, não faltam aqui em casa. Não pode faltar. Quando eu começo a ver que o vidro já está na metade, eu já estou pedindo outro. Que não pode faltar. E o Zengest, que é focado na digestão e eliminação. Bora lá. E aí eu recebi todos esses óleos na minha casa, né? O que eu faço agora? Vai lá, Sabrina. Quando a gente busca soluções naturais, né? A gente está em busca, gente, de um estilo de vida com bem-estar. Eu tenho uma grande amiga que ela é bióloga aqui nos Estados Unidos e ela fala uma coisa que eu acho fantástica. Quanto mais saudável o nosso corpo estiver, mais inteligente ele será. Inclusive para combater qualquer ameaça externa. Então, a gente sempre fala muito, né? E muitas vezes as pessoas buscam os óleos essenciais para curar alguma coisa ou tratar alguma coisa. E o convite que eu faço para vocês vamos usar os óleos essenciais para tratar da nossa saúde. Ele tem que ser usado preventivamente, né? E eu falo para vocês que, e todos nós, tá, que usamos os óleos essenciais, nós sentimos a diferença. Então, não é papo de vendedor, né? O que a gente passa aqui é a nossa experiência com o uso dos óleos. Isso é que é o mais bacana. Então, gente, e os óleos essenciais, eles são uma ferramenta para a gente conquistar esse estilo de vida, né? O óleo essencial, ele não trabalha sozinho, né? Ele não, o nosso corpo ajuda, né? E a gente precisa estar bem também. Então, o óleo essencial, eu até brinco que eu tenho a sensação de que ele é um robozinho. Ele entra no nosso organismo e ele vai atrás de coisas que ele pode ajudar, tá? E eu acho que é super legal passar essa informação, porque logo quando eu comecei a usar os óleos e comecei a ver os benefícios de uma forma muito rápida, eu fui entender um pouco mais, né, como é que eles funcionam. Então, gente, no momento que a gente coloca o óleo em contato com a gente, em 20 segundos, ele começa a acender todos os receptores do nosso cérebro, tá? A partir dali, ele em 2 minutos entra na nossa corrente sanguínea. Em 20 minutos, ele acessa todas as células do nosso corpo e por ele ser muito volátil e muito leve, né, a partícula do óleo essencial, ele consegue penetrar na nossa membrana celular. Isso é uma coisa que os produtos sintéticos não conseguem porque eles são muito pesados. Então, a partir dali, o óleo, ele vai trabalhando como funciona na natureza, né? Ele vai expelir ele vai tratar coisas, ameaças externas, né? Ele é metabolizado no nosso organismo de 2 a 3 horas, depois ele é eliminado naturalmente, pelas fezes, pela urina, pelo suor, pela lágrima, tá? Então, gente, o óleo essencial, ele vai ajudar justamente o nosso corpo a ser mais inteligente, tá? Mas outras coisas que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa. Como é que está a minha alimentação? Né? Estou me alimentando bem? Estou desembalando menos e descascando mais? Estou utilizando produtos frescos? Então, isso faz muita diferença na nossa vida, né? Uma alimentação mais balanceada. Estou me exercitando? Estou fazendo com que o meu corpo se movimente pelo menos 30 minutos do meu dia? Exercício, gente, é fundamental. O nosso corpo precisa se movimentar. Como é que
tá a minha noite de sono, né? Eu consigo descansar? Como é que tá a minha rotina diária? Eu tô conseguindo reduzir o estresse? Todo mundo tem estresse, gente. Mas como é que tá meu controle do estresse? Essa minha amiga que é bióloga, ela fala que ela trabalhou durante muito tempo com pesquisa do combate ao câncer, e ela tem uma amiga que foca em qualidade do sono. E ela fala que pessoas que dormem muito bem, pessoas que têm câncer, mas as pessoas que dormem muito bem, elas recebem melhor um tratamento. Então, a qualidade do sono, gente, tem impacto direto sobre o nosso corpo. Tá? Então, pensem como está a qualidade do sono de vocês, né? Precisamos reduzir o acúmulo tóxico, né? E o acúmulo tóxico vai desde o produto de limpeza que a gente usa na nossa casa. Existem diversos estudos que mostram que, inclusive, produtos cosméticos podem fazer mal à saúde quando usados em longo prazo. E como é que está a minha quantidade de água ingerida também, né? A água ajuda o nosso corpo também a eliminar toxinas, né? Então, tudo isso, gente, tem impacto na nossa vida. Quantas vezes a gente já escutou falar, e isso pode ter acontecido com a gente também, de pessoas que sofrem de algum mal e pesquisam, vão em diversos médicos, procuram respostas e não conseguem achar. Será que o acúmulo tóxico não pode ser uma questão, né? Então, vamos pensar sobre isso, né? Cuidados pessoais conscientes, então, cada vez mais a gente tem que prevenir, né? Eu acho que isso é um dos fatores mais importantes hoje em dia. Eu sou uma pessoa que gosto muito mais de prevenir do que remediar. Então, o convite que eu faço para vocês é, antes de vocês tomarem qualquer coisa, né? Pensem que o óleo essencial pode ser a sua primeira opção. Se ele não conseguir te ajudar, busquem a opção normal que vocês buscariam, tá? Mas deem a primeira opção para o óleo essencial, tá bom? E, gente, cuidados médicos proativos, isso é fundamental. A gente precisa saber se nós internamente estamos bem, né? Se a gente está fazendo nossos exames com rotina e, principalmente, gente, a gente não deve substituir nenhum remédio que seja feito com controle, sem a gente falar primeiro com o nosso médico, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas. Vamos lá, Sabrina. Quando a gente leva um estilo de vida com bem-estar, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei na Terra, é que a gente tem diversas soluções ao nosso alcance, tá? Então, quando a gente fala sobre alimentação, a gente tem óleos que podem nos ajudar no nosso processo, né? E de uma forma muito gostosa e divertida. Aquilo que eu falei, eu utilizo hoje, por exemplo, os óleos essenciais para temperar minhas saladas, para fazer para saborizar água, por exemplo, eu utilizo os óleos para fazer chá. Então, a gente tem diversas opções, né, que podem nos auxiliar nesse processo. O próprio exercício também. Eu utilizo, por exemplo, o peppermint 5 minutos antes de fazer exercício, porque ele aumenta a minha carga respiratória e eu me sinto muito mais ativa e com muito mais vontade de me exercitar, tá? O próprio Deep Blue me ajuda depois também, quando eu tenho alguma questão muscular. Então, a doTERRA tem shake, tem óleos que ajudam no metabolismo, né? Então, quando a gente vai falando sobre descansar e controlar o estresse, então, a gente também tem os óleos que nos auxiliam muito dentro desse processo. Então, a Sabrina comentou sobre alguns, eu falei sobre alguns também. Então, o próprio difusor nos ajuda muito nessa questão da gente poder tratar a questão toda aromaticamente, né? A gente ter um conforto. E é muito bom, tá? Pode passar, Sabrina. E, gente, isso é uma das coisas que eu acho mais bacanas dos óleos essenciais. A gente pode se empoderar com autonomia, né? E com segurança. Então, muitas vezes as pessoas ficam com receio de utilizar os óleos essenciais e falam assim, mas meu Deus do céu, a Sabrina, a Patrícia, a Carol, elas sabem muito sobre os óleos, né? Gente, a gente sabe muito sobre os óleos porque a gente utiliza os óleos,
né? E a gente pesquisa, e a gente vai lá e a gente consulta. Existem livros que nos ajudam, né? Então, aqui a gente tem algumas opções, né? A gente tem o Modern Essentials, a gente tem os Fundamentos Essenciais, são livros disponíveis no Brasil. A gente tem um aplicativo. Gente, o aplicativo é tudo de bom na vida. É um aplicativo que ele é pago uma vez. E ali eu faço todas as consultas. Ali mostra para mim qual é o óleo indicado para determinada situação, ou ele vai falar, olha, esse óleo X, ele funciona para isso, para isso, para isso, para aquilo. E a forma de usar. Se eu posso fazer a ingestão, se eu uso quantas gotas, como é que eu vou fazer para fazer diluição. Ele ensina tudo para gente. Então, gente, vamos nos empoderar com segurança, tá? E a gente também tem grupos no WhatsApp que a gente sempre fala sobre as palestras, sobre os treinamentos, dicas, sobre receitinhas, sobre o que já funcionou para alguém, enfim. E as pessoas também vão ajudando a construir, né, os grupos do WhatsApp. Vamos lá, Sabrina. E eu já estou finalizando a minha parte. E, gente, importantíssimo a gente criar um plano de bem-estar, né? Então, por exemplo, de manhã, o que eu gostaria, né? Como é que eu gostaria de me sentir de manhã? Ah, eu quero cuidar, por exemplo, eu vou falar os meus exemplos, tá? Eu tenho a questão toda do meu sistema imunológico de manhã, então eu sempre uso Onguar de manhã, eu sempre uso uma gota de copaíba, tá? E muitas vezes eu tomo limão em jejum também. Então, é dessa forma que eu utilizo. À tarde, normalmente, eu quero ter o quê? Eu quero ter, às vezes, mais disposição, ou eu quero ter mais equilíbrio. Então, eu vou usar, de repente, um balance, ou eu posso usar até um peppermint para me dar mais energia, né? Porque às vezes a gente começa a ficar com a energia bem, bem baixa, né? E à noite, normalmente, é o período que eu quero relaxar, né? Então, eu vou utilizar um Serenity, vou usar um Lavanda, ou posso utilizar um Vetiver, ou posso utilizar o próprio Balance, tá bom? Então, foi isso, Sabrina. Obrigada, Paty, foi bem legal. Agora a Carol vai trazer umas dicas para a gente também, bem bacanas. Prepara aí para fazer print, para tirar foto da tela, que vai ser bem legal. Vamos lá. Oi, gente. Bom, só para vocês que não me conhecem ainda, eu sou a Carol Bussier e eu sou uma apaixonada por óleos essenciais. Desde que eu conheci, eu venho experimentando a cada dia formas diferentes de utilizar os óleos. Adoro estudar e aprender sobre eles e gosto muito de passar para as pessoas também tudo que eu aprendo. Então, assim, vocês ouviram a Paty falar aí sobre o estilo de vida saudável, e isso agrega muito quando a gente usa óleos essenciais como suporte para esse estilo de vida saudável, né? E aí eu vou focar especificamente num tópico que ela trouxe ali, que é a redução da carga tóxica, que foi uma das coisas que fez mais diferença na minha vida e na vida da minha família no uso de óleos essenciais. Então, a gente usa para várias coisas, para várias dessas coisas que a Sabrina contou sobre as crianças, eu uso também com os meus filhos, para esses desconfortos respiratórios, a família inteira que é chegada numa IT, a gente usa também, para a parte emocional, a gente usa muito, mas quando aqui em casa a gente tinha uma questão grande de alergia. Minha filha tinha muita dermatite atópica, tem dermatite atópica, né? Tem a pele atópica. E o meu mais velho, muita alergia respiratória e tem algumas alergias alimentares também. Eu falo tinha porque a gente está tudo controlado aqui, então é como se ninguém tivesse mais, mas é algo que a gente está sempre atento, né? Já virou o nosso estilo de vida isso. E aí, por conta das alergias das crianças, eu fui pesquisar mais. Foi por isso que eu conheci os óleos essenciais. E eu fui pesquisar o que é que causava essas tantas alergias neles, né? Porque eu não tinha essas respostas junto de quem estava cuidando da gente, né? Do pediatra, do alergista. Eles não tinham muito essas respostas e eu fui estudar sozinha o que era isso, né? Porque a resposta que eu tinha era teve a crise, toma um antialérgico. Teve a crise, usa uma bombinha. E não era isso que eu queria. Eu queria que eles não tivessem a crise. Então, eu fui estudar muito sobre
essas substâncias que poderiam estar causando essas alergias. E aí eu aprendi sobre os xenobióticos, que são substâncias sintéticas externas que não deveriam estar presentes no nosso organismo, mas que estão presentes. Então, eu tive acesso a uma pesquisa que mostrava quantos agentes externos, né, xenobióticos, que esses agentes se chamam, que não deveriam estar presentes no sangue dos seres humanos e está presente, inclusive, em algumas células de cordão umbilical. Então, inclusive, bebês já nascem com esses xenobióticos dentro do corpo, né? E essas coisas causam muitos danos no nosso organismo no longo prazo. Então, aqui a gente tem uma lista de coisas que eu não vou ficar falando, mas vocês podem ler aqui, e eu tenho certeza que vocês se identificam com algumas delas e conhecem pessoas que sentem outras dessas coisas. Então, a gente vive cercado por problemas de saúde e não sabe, né? Ah, é genético. Então, outra descoberta que eu fiz, né, pesquisando para ajudar os meus filhos, é que só 5 a 10% das doenças de todas essas coisas aqui são genéticas, né? 90 a 95% são causadas pelo nosso estilo de vida e pelas coisas que a gente coloca em contato com o nosso corpo. E da onde vem isso, né? Pode mudar aí, Sabrina, o slide. E da onde vem isso? Isso vem de tudo o que a gente coloca em contato com o nosso corpo. Isso vem de produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, gêneros alimentícios que não são comida de verdade, né? São industrializados, vem de conservantes, vem de plástico, vem na nossa água, vem na nossa comida, que mesmo a comida saudável, muitas vezes ela está de alguma forma contaminada aí com pesticida ou com peixe contaminado com metais pesados, enfim. Então, a gente aos poucos foi aprendendo a reduzir essa exposição à carga tóxica dentro do possível, mas a gente vive no mundo real, né? A gente come em restaurante, eventualmente, a gente frequenta lugares que são limpos com produtos de limpeza normais. Então, a gente tem duas coisas aí que a gente precisa atuar para reduzir ao máximo a nossa carga tóxica. O primeiro é onde a gente tem controle, que é dentro da nossa casa e o que a gente escolhe para a gente, né? Então, no nosso dia a dia, na minha casa, eu opto, sempre que possível, por usar alimento que seja orgânico, que seja de fonte confiável, que eu sei de onde vem, que eu sei que tipo de ração aquele bicho é alimentado, enfim. Opto por trocar os meus produtos de limpeza, opto por substituir os produtos que a gente usa, pasta de dente, creme, condicionador, shampoo, creme para passar no rosto, todos os produtos de higiene pessoal, de beleza, a gente substituiu por produtos mais naturais. E isso é possível. A gente acaba usando menos coisas, e são coisas mais caras, mas são menos coisas, e a gente gasta muito menos dinheiro para cuidar do que esses produtos causam na gente, que às vezes a gente não se dá conta, né? De que o cabelo está caindo porque a gente está usando um shampoo cheio de química. Aí a gente vai lá e compra mais um remédio para o cabelo não cair, quando na verdade a gente só precisava trocar o shampoo por um outro shampoo que seria um pouco mais caro do que aquele que a gente compra no supermercado, mas não vai fazer o nosso cabelo cair, né? Então, isso é só um exemplo, e são várias coisas, é um pouquinho do produto de limpeza, da química do produto de limpeza, com um pouquinho da química que a gente usa direto no nosso cuidado pessoal, com um pouquinho da química do alimento, com um pouquinho das exceções que a gente faz, é um refrigerante no final de semana, tudo isso, nosso corpo, uma hora, grita de algum lugar, né? Algumas pessoas, ele grita rápido, que é o caso da minha filha, ela logo fica com a pele irritada, mas em algumas pessoas ele vai se acumulando ao longo do tempo e se transforma numa doença lá de longo prazo, uma doença hormonal, né, um desequilíbrio hormonal, um câncer ou uma outra doença qualquer que venha desse acúmulo ao longo da nossa vida, tá? E outro caminho que a gente tem é ajudar o nosso corpo também a desintoxicar, a liberar essas toxinas, essas químicas estranhas ao nosso corpo que não deveriam estar ali dentro, mas estão. Então, a gente também precisa ajudar o nosso corpo, e os óleos fazem um trabalho lindo aí nesse sentido de liberar essas toxinas e de desintoxicar
o nosso organismo. Então, é claro que não é só o óleo essencial, mas ele dá um suporte bacana quando a gente faz a opção por fazer algumas modificações no nosso estilo de vida, tá? E aí, quais são esses óleos? A gente pode usar o grapefruit, o lemon, o capim-limão, que é o lemongrass, o clove, que é o cravo, o purify, que é um blend de óleos essenciais excelente também, o DDR Prime, que também é um outro blend, o Smart and Sassy, que é um outro blend, e o Endocrine, que é um outro blend. Então, a doTERRA tem alguns óleos que ela vende em formato de blend, já misturado vários óleos essenciais ali dentro do vidrinho. Então, esses 4 últimos que eu falei são blends prontos da doTERRA, que são muito bons, não faltam aqui na minha caixinha de primeiros socorros. E os 4 primeiros são óleos puros, né? Somente essa planta dentro do vidro. Então, a gente tem um suporte para ajudar o nosso corpo a desintoxicar, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho também de consumir menos toxinas, né? De todas as formas, seja por essências sintéticas, fragrâncias sintéticas que a gente vai inalar, seja por coisas que a gente vai passar na nossa pele, seja por algo que a gente vai ingerir, tá? Isso está presente em todo lugar. Pode ir lá, Sabrina. Então, preparem agora para dar print na tela, porque as próximas telinhas são algumas receitas que eu vou passar para vocês. Esse aqui é o meu azeite saborizado. Ele é uma base que eu faço e eu tenho na minha cozinha sempre 5, 6 azeites, são vidrinhos, e aqui a ilustração está um vidro branco, mas eu gosto de usar vidro escuro. Então, eu reaproveito, por exemplo, garrafinha de suco de uva, garrafinha do próprio azeite e pingo os óleos essenciais ali dentro. É bom que seja escuro porque ele dura mais tempo, ele oxida mais devagar, tá? E vidro, sempre vidro, quando a gente estiver usando óleo essencial. Primeiro porque o plástico, ele por si só, ele já é algo que vai contribuir para acumular toxina no nosso corpo. Então, já é um material que a gente deve evitar no nosso uso contínuo, né? No nosso uso rotineiro. Então, vidro, de preferência escuro. E aí eu uso 200 ml de azeite de oliva, ou do óleo que eu quiser, para, né, óleo que a gente use de qualidade, né? Óleo de qualidade, óleo que não tenha conservantes, estabilizantes e outras porcarias adicionadas, óleo que não seja, por exemplo, de sementes transgênicas, né? Porque aí a gente está juntando ali o óleo essencial com uma coisa que fala totalmente diferente com o nosso corpo. Então, eu gosto do azeite de oliva, eu gosto de um bom óleo de abacate, eu gosto de um óleo de coco, até uma boa manteiga você pode fazer saborizada, tá? Então, 200 ml da base e você vai colocar de 5 a 10 gotas do aroma natural. E como é que você vai saber se aquele óleo ali pode ser ingerido? Para quem está começando e não sabe absolutamente nada sobre óleo essencial, a minha dica é: se você come essa planta, você pode usar esse óleo. Então, se você come alecrim, você pode usar o óleo de alecrim para ingerir. Se você come orégano, você pode usar o óleo de orégano e assim por diante. E você vai usar esse azeite como tempero para massa, carne, saladas, molho, né? Para o que você for usar ali na sua cozinha. Lembrando que a gente não deve aquecer o óleo essencial, porque ele perde muito da sua potência ali. Ele se evapora muito rápido e a gente perde muita coisa e desperdiça, acaba no final, né? Se você aquecer. Então, procura, sempre que possível, na sua receita, usar o óleo essencial na finalização do prato, tá? Então, você quer saborizar um molho de tomate com óleo de orégano, como a Paty falou? Faz o molho, no final, quando ele já não estiver mais fervendo, já estiver quase pronto, já estiver pronto, quase morno, já não estiver muito, muito quente, aí você pinga o óleo essencial, mistura e fecha a panela, tá? Os óleos mais quentes, a gente deve sempre usar um palitinho, molha na ponta do óleo essencial, na boquinha da garrafinha, e aí espalha com o palito lá na comida. Ou assim como eu faço, o azeite já fica saborizado, já diluído, para você usar. Você vai usar menos de uma gota lá no seu preparo, tá bom? Pode ir lá. Uma outra forma de usar na cozinha também, substituir, por exemplo, aromas artificiais, né, que você pode usar muitas vezes para fazer doce, ou você compre alguma coisa pronta que já tenha um aroma artificial, você pode fazer na sua casa para ser uma receita mais saudável, com menos toxinas, menos acúmulo tóxico para toda a família. E aí você finaliza, por exemplo, com um mel ou xarope de tâmaras.
e usa, mesma coisa, 200 ml da base e de 5 a 10 gotas do aroma natural. E a mesma regra do azeite. Se você come a fruta, se você come a planta, você pode comer o óleo. Então, o laranja, o limão siciliano, capim-limão, o On Guard, que é um mix de especiarias que tem ali dentro, o tangerina, ou mesmo lavanda, por exemplo. Você pode usar um mel aromatizado com lavanda para fazer um chá, fica delicioso. Ou para usar como calda num bolinho de laranja, também fica super gostoso e diferente. Bora! E aí, para a parte do exercício, que a Paty falou muito bem aí, né? O nosso corpo é feito para se mexer, a gente não pode ficar parado. Esse é um blend que me dá muito alívio. Desde a minha gravidez, eu comecei a ter muitas dores na coluna, eu tive pensamento do ciático na gravidez, e durante muito tempo, depois que eu parei de amamentar, eu continuei com dor. Minha filha mais nova já tem 7 anos, tem muito tempo que eu parei de amamentar já. E durante bastante tempo eu senti muita dor e eu tomava muito remédio para a coluna. E a gente sabe todos os efeitos colaterais, né, que anti-inflamatório traz, que remédio para dor traz, né? Então, isso também foi uma coisa muito boa para mim quando eu aprendi a usar os óleos a meu favor, tá? Então, eu aprendi a fazer essa mistura que me dá suporte muscular e articular, e ele também serve para quem pratica exercícios, né? Então, você vai juntar eu gosto de usar a pomada do Deep Blue, né, como carreador aí. Então, eu uso 50 gramas da pomada do Deep Blue e acrescento 10 gotas de cada um desses óleos: Deep Blue, Copaíba, Capim-limão e Aropom. Existem outras opções de suporte muscular e articular. Esse é um que funcionou super bem para mim, só que cada indivíduo é único. O que é excelente para mim pode ser mais ou menos para você, mas existem outras opções. Essa é uma que eu gosto muito. Então, isso também, para quem faz exercício, pode passar antes do exercício, para você ter mais força muscular, para ter mais resistência. E pode passar depois do exercício para reduzir aquela dorzinha de quando a gente faz ginástica, que fica meio dolorido, ou para quem tem cãibra, ou qualquer tipo de desconforto, tanto nos músculos como nas articulações. Próximo. E uma outra coisa que para mim também é muito importante, né? Porque o acúmulo tóxico, ele não vem só de substâncias que a gente coloca em contato com o nosso corpo, ele vem também das nossas emoções. As nossas emoções, quando não são bem administradas, não são bem digeridas, causam um excesso de estresse para a gente, e o estresse faz com que o nosso corpo produza determinados hormônios que são nocivos para a nossa saúde quando produzidos em excesso. Então, a gente precisa ajudar a nossa cabeça também a digerir melhor tudo que está aí ao nosso redor, né? Quando a gente ouve assim, você não pode se estressar, isso não existe, né? Está tudo aí ao nosso redor. É impossível você não estar em contato com a realidade de alguma forma. Eu me protejo muito da realidade, eu não assisto jornal, eu não participo de grupos de WhatsApp que mandam coisas catastróficas. Se começa isso, eu saio do grupo. Eu evito entrar em contato com essa energia negativa, mas não tem jeito, né? Ela está presente aí e ela chega na gente de alguma forma, né? Então, eu aprendi também, como falei, sou mãe de 2 crianças pequenas, eu não tenho tempo para nada. A minha agenda é uma agenda de papel, escrita com coisas que eu tenho que fazer no dia de meia em meia hora. A minha vida é corridíssima. Então, também não tenho tempo de ficar lá 1 hora meditando. Adoraria, mas eu não tenho. Mas eu medito todos os dias e eu medito fazendo o que eu tenho que fazer. Então, se eu estou levando criança na escola, eu posso meditar no carro, dirigindo. Se eu estou numa fila para pagar alguma coisa, eu posso meditar na fila. E essas formas de meditação que eu trouxe aqui para vocês, que são meditações para mães loucas, tipo eu, assim. Então, essa foi uma técnica que eu aprendi, que é uma técnica havaiana de cura, de limpeza emocional. E ela tem toda uma explicação. Se vocês quiserem saber mais sobre o Ho'oponopono, que é o nome dessa técnica, eu sugiro que vocês comprem um livro chamado Limite Zero. Muito bom, um livrinho fininho, fácil e rápido de ler, tá? Que vai explicar bem o porquê dessa técnica e como é que se chega a essas frases que a gente repete. Mas, basicamente, é isso. É a gente repetir
para limpar as nossas memórias de dor, nossas memórias negativas, nossas crenças limitantes e tudo que vai nos acumulando aí coisas pesadas, né? Então, as frases são: minhas memórias, eu sinto muito, me perdoem, sou grata, eu te amo. Então, é repetir isso várias vezes, mentalmente ou verbalmente. Se o bicho está pegando muito, você repete verbalmente, bem alto. Mas você pode fazer em qualquer lugar. É dirigindo carro, alguém te deu uma fechada, e você ficou super alterada e estressada, repete mentalmente. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E vai repetindo, 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 é como um mantra mesmo. E isso vai ajudando a gente a voltar para o nosso estado de equilíbrio, né, de tranquilidade. Essa técnica é muito boa, ela traz um bem-estar muito bacana, tá? E aí você pode usar esse blend de óleos tanto enquanto você está praticando essa técnica, né? Você pode ter com você no seu difusor pessoal, você pinga no colarzinho, numa pulseirinha difusora, e você vai inalando ao longo do dia, enquanto você está repetindo essas frases. Ou você pode também usar ela num difusor, se você estiver num lugar fechado, né? Enfim, é uma forma mais da gente alcançar o tão sonhado equilíbrio que, no fundo, não existe, mas que a gente está sempre tentando entrar nesse caminho, que é um caminho que faz muito bem mesmo. Então, 10 gotas de Serenity, 10 gotas de Balance, 10 gotas de Vetiver e completa um rolão de 10 ml com óleo de coco fracionado. E aí você passa na nuca, aqui no peito, nos pulsos, ao longo da coluna, faz uma massagem na sola dos pés. Tudo isso vai te ajudar nesse caminhar aí de mais tranquilidade. Tem uma outra técnica também, pode passar aí, Sabrina, que é uma técnica para a hora do banho. Então, vamos lá, você não tem tempo de nada, nem de falar sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, enquanto você está dirigindo, você toma banho, pelo menos, né, mãe? Então, na hora do banho, você pode ou botar um difusor dentro do banheiro, ou pingar no cantinho do box esses 3 óleos, lavanda, pimenta rosa e sândalo. Lembrando que isso são sugestões, tá? Existem outras combinações de óleo que você pode utilizar também. Frankincense, maravilhoso para qualquer momento de meditação. Balance, maravilhoso para qualquer momento de meditação também, tá? E aí, na hora do banho, de novo, é repetir para colocar no seu cérebro essa vibração, né? E é essa energia que está dentro de você que vai atrair tudo que vai chegar para você, tá? E, gente, eu prometo para vocês que se vocês experimentarem fazer isso por 30 dias da sua vida, as coisas mudam a partir daí. E isso vira um hábito muito bom, que faz muito bem para a gente, tá? Hoje em dia, mesmo que eu não faça todo santo dia, eu consigo resgatar essa sensação que eu tenho do momento que eu estou meditando, mesmo quando eu não tenho tempo ou não tenho, sei lá, esqueci de meditar naquela hora, tá? Eu gosto de meditar sempre de manhã, eu faço pelo menos esse momentozinho do Ho Oponopono de manhã e faço na hora do banho. Mas vai que eu esqueci, né, por algum motivo. Então, mesmo assim, eu posso usar no meu difusor pessoal esses óleos que me ajudam a ativar essas mesmas memórias, essas mesmas áreas do meu cérebro que estavam ali ativadas no momento que eu estava meditando. Então, isso é muito bacana, é muito transformador, tá? Que essa água limpe o meu corpo, os meus pensamentos e emoções, me renovando em força, vitalidade e amor. E assim é. Só para dar uma sugestão, nas primeiras vezes eu não sabia falar essa frase de cor, então eu peguei aquela caneta que escreve em tudo e escrevi no lado de fora do meu box, onde não cai água, no vidro do box, eu escrevi ao contrário para eu poder ler de dentro do box. E aí eu tomava banho lendo isso, tá? Então, se vocês quiserem escrever num papelzinho e colar pelo lado de fora do box, para você ler e se lembrar de fazer. E aí, hoje em dia, eu já não preciso mais, porque já memorizei de tanto ler aquilo, tá? Então, são, assim, umas dicas, né, que eu acho que ajudam quem vive uma vida corrida, agitada, e que acha que a meditação não é para você,
Muito pelo contrário, a meditação é principalmente para você. Porque o cara que vive lá no monastério, meditando todo dia, comendo comida natural todo dia, fazendo o Tai Chi Chuan todo dia, ele precisa menos da meditação do que a gente, que está na cidade grande, no trânsito, na buzina, no Covid, na escola, que tem aula, que não tem aula, que é online. Então, a gente precisa muito da meditação. E essas foram algumas formas que eu aprendi que me ajudaram a começar a praticar a meditação. Vamos lá. E aí, esses são os produtos de higiene pessoal que eu escolhi para substituir aqui em casa. Então, eu não compro nenhum produto de higiene pessoal na farmácia nem no supermercado, porque eles estão repletos de toxinas que realmente fazem muito mal para a gente. Tá? A gente não se dá conta de que a pasta de dente que a gente usa 2, 3 vezes ao dia na nossa boca, na nossa mucosa, onde a absorção é intensa, né? A gente está ali repleta de conservante, de produtos plásticos e, enfim, todo tipo de toxina que está sendo absorvida, que o shampoo está entrando lá no nosso couro cabeludo, não é tudo que a gente passa na pele que é absorvido, mas uma boa parte é. Né? E muitas dessas toxinas, elas são tão pequenininhas que elas passam pela nossa pele. Então, eu não tenho tempo de fazer produto de higiene pessoal, que tem receitas super legais, que ficam super cheirosas, de sabonete, por exemplo, com óleo essencial, mas eu não tenho tempo. Então, eu escolhi fazer os meus produtos de limpeza em casa. Eu vou dar algumas receitinhas rápidas para vocês, mas os produtos de higiene pessoal eu compro todos da linha da doTERRA, que eu sei que são extremamente saudáveis e não fazem mal para a nossa pele, para a nossa saúde em geral. Próximo. Aí só uma receitinha de esfoliante que é super fácil de fazer. É 1 xícara de açúcar, meia xícara de óleo de coco fracionado e 20 gotas de óleo essencial. E aí você pode escolher, o lavanda é ótimo para usar no rosto, o frankincense também, você pode fazer um esfoliante com frankincense. Se for para passar na pele do corpo, o Smart Cess é ótimo, tendo cuidado sempre com óleos cítricos, porque não podemos nos expor ao sol depois de usar óleo cítrico, senão pode manchar a nossa pele. Próximo. E eu não vou passar todas as minhas receitas de produto natural, porque eu tenho uma aula inteira sobre isso, né, de 1 hora, mas eu vou passar uma receita, aliás, vou passar 2, eu acho. Essa daqui é o Spray Limpa Tudo, que é um multiuso, que você pode substituir um monte de produto de limpeza caro e nocivo para a saúde por ele. Então, você vai usar 600 ml de vinagre branco e 20 gotas do óleo essencial, que pode ser o Lemon, pode ser Purify, pode ser Melaleuca, pode ser um Guard. Qualquer um desses óleos vai fazer uma limpeza excelente na sua casa de uma forma bem natural. Lembrando, de preferência, recipiente de vidro e de preferência, recipiente escuro, tá? Próximo. E essa aqui é a receita do sabão em pó, que foi uma coisa que melhorou, assim, de uma hora para outra, a saúde e a qualidade da pele da Melissa, que foi substituir 1 quilo, o meu sabão em pó. Como é que eu faço? 1 quilo de sabão de coco, que pode ser ralado, ou bater no mixer, e de 500 a 800 gramas de bicarbonato de sódio. E aí você acrescenta 30 gotas do seu óleo essencial de preferência. Eu adoro os óleos florais para o sabão em pó, gerânio, lavanda, e eu também gosto muito do capim-limão, que é uma opção que fica bem mais barata, porque o óleo de capim-limão ele é bem baratinho e bem cheiroso também. Para quem está fazendo a transição, talvez esse bem cheiroso meu não seja o bem cheiroso para você, porque você está acostumado com aquela essência sintética brabérrima, né? Usa um pouco mais de óleo essencial nas primeiras vezes que você fizer. Então, ao invés de 30, usa 40 gotas, 45 gotas, e depois você vai diminuindo e o seu nariz vai se acostumando a um aroma mais natural e mais suave.